Nem sempre o nosso cenário atual vai combinar com aquilo que Deus disse a nosso respeito. Esse é um dos principais testemunhos que eu carrego desse ano de 2025. Eu quero deixar já essa palavra para te encorajar nesse início de 2026, para esse ano da sua vida. É muito fácil a gente confiar quando todo o cenário tá positivo e tá combinando com aquilo que Deus liberou, com as palavras que Deus entregou para nossa vida, a nosso respeito. Mas quando o cenário é contrário, é muito difícil a gente continuar tendo fé e a gente continuar confiando naquilo que Deus nos disse. Mas muitas vezes é assim que Deus vai trabalhar para fortalecer a nossa fé, para aumentar a nossa intimidade com Ele, para aumentar nosso tempo de secreto, de relacionamento com Ele. Isso aconteceu comigo e Deus usou algumas passagens para fortalecer, para reafirmar essa certeza na minha vida esse ano. Deus falou comigo através da passagem da Sunamita, por exemplo, que tá lá em 2 Reis 4, que quando o profeta diz para ela que ela vai ter um filho, ele pergunta para ela do que ela precisa e ela diz que ela tá satisfeita com a vida, tá tudo certo, ela já tem tudo que ela precisa. E o profeta diz que vai entregar um filho para ela. E aí logo em seguida, ela diz: "Não brinca comigo, não diz uma coisa dessas. Não faça isso comigo, não me dê falsas esperanças." Isso significa que ela não estava satisfeita, plenamente satisfeita com a vida dela. Muitas vezes isso acontece com a gente. A gente almeja algo, a gente sonha com algo, a gente sabe que Deus liberou algo a nosso respeito, mas quando o cenário está contrário, quando aquilo demora para acontecer, a gente acaba se conformando com a nossa vida, se conformando até que aquilo não vai acontecer, aquilo começa a ser um assunto que a gente até evita, quando alguém toca naquele assunto, daquela área, desse sonho que a gente tem, desse desejo que a gente tem, que Deus falou para nós, mas que não se concretizou ainda, aquilo se torna até um assunto que a gente evita, um assunto difícil. Isso aconteceu com Sara também, e Deus prometeu para eles que eles teriam um filho. Aquilo não parecia ser possível àquela altura da vida de Sara e de Abraão, eles já eram avançados em idade, e quando Deus fala sobre isso com Abraão e Sara ouve, Sara até ri, e ela não ri para zombar de Deus, ela ri porque aquilo para ela já parece um cenário impossível de acontecer, não combina com o que ela estava vivendo naquele momento. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a minha família. A gente passou por períodos muito difíceis de deserto, solitários mesmo, de muitos sonhos improváveis, muitas palavras que Deus liberava sobre nós, que Deus confirmava no meu coração, mas que não combinavam em nada com o que a gente estava vivendo. Mas nesse ano eu me posicionei de pedir essas direções específicas, então, para essas palavras que Deus já tinha liberado para nós, para nossa casa. E foi aí que eu comecei a entender e a receber as direções claras, e entrar, digamos assim, na rota do que Deus tinha preparado, do que Deus tinha liberado para nossa vida. Então, eu quero deixar hoje essa palavra de encorajamento para você, Muitas vezes Deus já colocou certezas no seu coração, já liberou palavras sobre você, sobre a sua vida, e o que você está vivendo hoje não combina em nada, pelo contrário, às vezes está muito longe de se parecer com esse cenário, que Deus liberou sobre você. Mas é aí, que Deus fortalece a nossa fé, a nossa intimidade com Ele, o nosso secreto com Ele, e é aí que a gente precisa se posicionar, então, e pedir direções claras para Ele sobre o que Ele tem para nossa vida, para a gente viver de acordo com a vontade dele. Essa é a minha palavra para você, e que nós tenhamos um 2026 cheio da presença de Deus.